Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou com as seguintes recomendações: E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste dia 6, sábado da primeira semana do Advento, Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 35, até o capítulo 10, versículo 1, e depois versículos 6 a 8. Esse é o texto que nós acabamos de ler. E é interessante que esse texto, ele retrata para cada um de nós, o munus sacerdotal de Cristo. E nós vamos ver que esse munus sacerdotal de Cristo, ou seja, essa missão sagrada do Senhor, ela foi dada aos seus apóstolos. Que coisa linda esse evangelho. Eu já quero pedir a você que compartilhe esse vídeo, deixa seu comentário, deixa seu like, né? Divulgue. Se por acaso não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Eu quero dizer também que tem uma playlist aqui no meu canal, o Catecismo em 60 questões, hashtag 33, ensino de número 33, que eu falo sobre a remissão dos pecados. Lá nesse vídeo, no link desse vídeo, eu deixei lá um exame de consciência belíssimo para cada mandamento, né? Sem contar que o vídeo está muito explicativo sobre o sacramento da confissão. Vale a pena conferir lá esse vídeo. Está lá na playlist, o Catecismo em 60 questões, hashtag vídeo de número 33. Você vai achar com maior facilidade. Vamos voltar ao nosso texto bíblico. Bom, o munus sacerdotal de Cristo é governar, ensinar e santificar. E é isso que Jesus está fazendo aqui. Olha o que o texto diz. Naquele tempo, Jesus percorria as cidades e povoados, primeiro, ensinando nas sinagogas, né? O carisma, o munus de ensinar, pregando o evangelho do reino. E a gente sabe que a fé, ela vem pela pregação, como nos diz São Paulo. A fé, ela vem pela pregação, e a fé, ela entra pelo ouvido. E é a fé em Cristo que nos cola a Ele e vai nos santificando. Então, Jesus ensinava, Ele pregava, né? E Ele também curava todo tipo de doença e enfermidade. Aqui está a autoridade daquele que governa. Jesus é aquele que tem a autoridade. E, meus irmãos, essa autoridade, esse tríplice munus do Senhor, esse tríplice munus foi dado aos sucessores dos apóstolos, aos bispos. Os presbíteros, os padres, ele tem apenas uma dupla missão. Não tem a missão de governo. Os bispos têm a missão de ensinar, santificar, que os padres também têm, mas a de governar foi dada aos sucessores dos apóstolos. Por isso o bispo, ele governa uma diocese. E então, Jesus aqui, a missão de Jesus, qual é a missão de Jesus? A missão de Jesus é colocar o seu munus, sua missão sagrada, de ensinar, de santificar e de governar, conduzir, né?
A gente poderia usar essa palavra também, conduzir as ovelhas do Senhor rumo ao aprisco, porque a vontade do Senhor é que haja um só rebanho e um só pastor. Na sequência, Jesus vê as multidões e ele faz uma constatação. No seu apostolado, Jesus faz uma constatação de que as ovelhas elas estão cansadas e abatidas. Meus irmãos, esse é o retrato de hoje. Esse evangelho nunca foi tão atual para cada um de nós como nos dias de hoje. O povo de Deus, ele está cansado e abatido. Por quê? Exatamente porque ele muitas vezes, o lobo está rodando em volta das ovelhas. O lobo quer capturar as ovelhas de Cristo pela confusão, pela divisão, né, pela semeadura de sofismas e inverdades, né, ou meias verdades, que faz tanta desgraça quanto uma mentira. Porque se você conta uma mentira deslavada na cara, né, tá tranquilo, embora hoje nós estamos ouvindo mentiras na cara e as pessoas estão aderindo, sabendo que aquilo é mentira e estão batendo, muitas pessoas batem palma para isso. Mas quando, de modo geral, quando uma mentira ela é contada, uma mentira lavada, nem todo mundo cai nela. Agora, as meias verdades, com o intuito de conduzir as ovelhas do Senhor para fora do aprisco, essas causam um dano muito grande ao aprisco do Senhor. Então Jesus constata, as ovelhas estão cansadas e abatidas. Cansadas e abatidas. Abatidas pela perseguição, abatidas pela contrariedade, abatidas por serem deixadas de lado, por não serem protegidas por aqueles que precisariam proteger. Claro, Jesus é o bom pastor, é ele que protege o seu rebanho, mas ele constata isso, que as ovelhas estão cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. É evidente, são tantas vozes que estão falando, e é interessante isso, meus irmãos. Deixa eu fazer um aspas aqui dentro da meditação. Por que isso é verdade? Bom, isso é verdade porque primeiro Jesus nos chama de ovelhas. E não sei se vocês sabem, mas a ovelha, acho que de todos os animais, ela é a mais frágil de todas. A ovelha, por exemplo, se o pastor não for na frente da ovelha, ensinando, curando, ensinando, pregando e governando, a ovelha, ela come todo tipo de erva daninha, come veneno, ela não sabe distinguir. Estou falando da ovelha animal. Ela não sabe distinguir, ela come qualquer coisa. Com muita facilidade ela fica atraída por outras coisas e ela sai do rebanho. E se ela sair do rebanho, ela é uma presa muito fácil para todos os lobos ferozes que estão lá espreitando. O lobo, ele fica espreitando a ovelha. E ele não ataca o rebanho inteiro porque é muito mais difícil. A chance de sucesso dele é quase nenhuma. Mas quando a ovelha ela está fora do aprisco, fora do rebanho, fora do alcance do báculo do pastor, do cajado do pastor, que está ali para defender as ovelhas, então ela se torna uma presa fácil. Não só isso, a cavidade torácica da ovelha faz com que ela tenha, essa cavidade onde tem o estômago dela, muito maior do que aquilo que teria que ser o necessário. De fato, se a ovelha ela cair virada de barriga para cima, ela não consegue se desvirar sozinha. Ela engasga com uma facilidade enorme. Ela não consegue, se o pastor não for lá e virar ela de novo, em pouco tempo a ovelha morre asfixiada. Essa é a ovelha. Então Jesus, quando nos chama de ovelha, ele está querendo retratar para nós a fragilidade que nós não conseguimos, nós não damos conta de caminhar por nós mesmos ou de sermos movidos e influenciados por lobos ferozes que muitas das vezes eles se colocam, se apresentam em pele de cordeiro. Essa é a realidade. Então Jesus ele faz essa constatação.
E ao fazer a constatação de ver a necessidade, ele diz: pedir ao Senhor da messe que envie trabalhadores. Então, na sequência, o Senhor diz que nós temos que rezar pedindo trabalhadores para a messe do Senhor. Pedindo vocacionados, pedindo pessoas vocacionadas ao matrimônio, vocacionados ao sacerdócio, vocacionados à vida religiosa, que o Senhor envie santos sacerdotes para a sua igreja. E, na sequência ainda, o que Jesus faz? Chama aqueles que ele já tinha escolhido. E o Senhor, ele dá poder. Sim, irmãos, o Senhor, ele dá poder, ele confere poder à sua igreja. Que poder? Poder de expulsar os espíritos mal, curar todo tipo de doença e enfermidade, e o Senhor a envia com as seguintes recomendações: e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o Senhor, ele nos manda com o endereço certo. Aqui é muito mais uma pastoral de manutenção do que lançar as redes às águas mais profundas. É necessário, é preciso pescar fora do aquário, sim, mas é preciso uma pastoral de manutenção, porque senão nós perderemos até aqueles que nós já temos. Isso também é necessário. Não dá só para evangelizar fora, mas é preciso também evangelizar dentro. E o Senhor diz: o reino dos céus está próximo, e ele dá uma ordem: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça vocês receberam, de graça deveis dar. Irmãos, aqui está a missão da igreja. Aqui está a missão de todo batizado, mas daqueles que o Senhor escolhe de maneira particular para levar o seu reino adiante e fazer o reino crescer e acontecer no meio de nós. Vamos pedir ao Senhor, primeira coisa, que nos dê a graça de rezar pedindo vocações, e que nós também entendamos qual é a missão da igreja. A missão da igreja é exercer o carisma do munus sacerdotal de Cristo, de ensinar, de santificar e de governar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.